E aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem e vamos dar continuidade aos nossos estudos. Eu tenho trabalhado anteriormente a questão daquela crise da República Velha que resultou em um processo conhecido como a chamada Revolução de 1930. A gente viu, por exemplo, que o grupo político chefiado por Getúlio Vargas vai acabar sendo vitorioso nesse processo. Que só recapitulando, a gente viu, por exemplo, que nas eleições de 1930 era chegada a vez de São Paulo indicar Minas Gerais. Mas foi que houve? São Paulo, em vez de indicar Minas, indicou mais um paulista, no caso o camarada Júlio Prestes, que mais uma vez não tem nada a ver com um jovem chamado Luiz Carlos Prestes. A gente viu que a máquina pública funcionou perfeitamente. Júlio Prestes foi eleito com 1 milhão de votos, se não me engano, aproximadamente. A Aliança Liberal, que era formada pela Paraíba, o Rio Grande do Sul e Minas Gerais, vai acabar o quê? Sendo derrotada nas eleições. Getúlio Vargas vai obter aproximadamente 700 mil votos. E o grupo derrotado alega que houve fraude. E vão acabar partindo para tomar o poder de certa forma. Nós vimos que Vargas vai acabar canalizando, de certa forma, as reivindicações políticas dos grupos sociais que atuavam na época. Ele vai conseguir unir os rivais gaúchos, por exemplo. Ele acaba, enfim, liderando esse processo que vai acabar simplesmente resultando em 31 de outubro de 1930, se eu não me engano, a chegada de Vargas ao poder. Como o nosso amigo Boris Fausto e vários historiadores vão acabar citando, esse processo vai ficar conhecido na nossa história política como a famosa Revolução de 1930. É chegado o momento em que agora o senhor Getúlio Dornelles Vargas vai acabar governando de fato e de direito o nosso país. Vão ser 15 longos anos em que Getúlio Vargas vai acabar governando o nosso país. Que, minha gente, os historiadores vão acabar dividindo esses 15 anos em que Vargas vai acabar governando o nosso país em 3 momentos. Teremos o governo provisório, que vai de 1930 até 1934, de acordo com muitos historiadores trabalham. Por exemplo, Ronaldo Vaínfas, ele vai acabar trabalhando nessa ideia de que o governo provisório vai durar de 1930, aliás, perdão, até o ano 1934, que esse é o primeiro momento do governo de Vargas, que é isso que eu vou me ater nesse vídeo aqui, mais especificamente falando. Teremos o segundo momento, que é o chamado governo constitucional, que ele vai de 1934 até 1937, por exemplo. E o terceiro e último momento dessa primeira passagem de Vargas pelo poder, diga-se de passagem, vai ser o chamado Estado Novo, em que o Brasil vai viver uma ditadura varguista, que vai se dar de 1937 até o ano 1945. Vão ser 15 longos anos em que Getúlio Vargas vai permanecer no poder em nosso país. Primeiro momento, como o chefe do Comando Supremo da Revolução, que vai acabar triunfando nos anos 30 do século passado. Que esse governo provisório é isso que eu vou me ater agora nesse exato momento. Bom, o grupo político de Vargas acaba sendo vitorioso nesse processo. O que é que Vargas vai fazer? Ele vai simplesmente fechar o Congresso Nacional. Ele vai simplesmente, a nossa segunda Constituição, no caso a primeira republicana, a chamada Constituição de 1891, ela vai ficar suspensa. E Vargas vai acabar substituindo os antigos governadores de estados agora por interventores federais, homens nomeados pessoalmente pelo senhor Getúlio Dornelles Vargas. Que Vargas vai governar o nosso país através de decretos. Ele mesmo cansou de dizer que esse primeiro momento de seu governo é um governo que provisório. Muita coisa precisava ser feita em nosso país. As suas primeiras medidas vai ser mais uma vez. Ele vai fechar o Congresso Nacional, vai simplesmente suspender a Constituição de 1891, que mais uma vez é a nossa primeira Constituição republicana, e ele vai nomear para chefiar os estados os chamados interventores federais. O único que ele não vai mexer é em Minas Gerais, se eu não me engano. Mas os paulistas também vão acabar, de certa forma, como é que eu poderia dizer? Ficar insatisfeitos com a situação, que eles vão acabar, que Vargas vai acabar nomeando um paulista que, de certa forma, vai acabar atendendo aos interesses dos paulistas, mas daqui a pouco eu falo sobre os paulistas com maiores detalhes. Minha gente,
São Paulo, ela vai, de certa forma, ficar muito satisfeita. Não esqueça, minha gente, que a República Velha era pautada nos interesses das oligarquias o quê? Cafeeiras, principalmente paulistas e mineiras. Nós vimos que Minas rompeu com São Paulo. Minas, por exemplo, vai acabar levando adiante e vai acabar formando a chapa chamada Aliança Liberal, que vai ser derrotada nas eleições de 1930, por exemplo. Agora, minha gente, leve em consideração o seguinte: o governo provisório ele vai viver todo aquele processo da crise de 29. A quebra da Bolsa de Valores não vai afetar só os Estados Unidos da América, não. O mundo todo capitalista vai ser afetado pela crise de 29. O Brasil também não vai ficar atrás. O Brasil, por exemplo, dependia muito das exportações de café. Quem é que vai comprar o café brasileiro agora? Fazendeiros irão, aliás, perdão, à falência. Industriais, banqueiros, comerciantes. Essa terrível crise que o capitalismo vai viver no final, nos anos 30 do século passado, vai ser terrível também para as exportações brasileiras. Chegou-se, minha gente, ao cúmulo das locomotivas brasileiras serem alimentadas pelo café. Não tinha comprador para o café. Atestando o fracasso do liberalismo econômico. Vargas vai intervir na economia. O projeto de Vargas é simplesmente nacionalista e estatizante, de certa forma. Ele é nacionalista. Não resta nenhuma dúvida quanto a isso. O projeto de Vargas é nacionalista, intervenção na economia. John Maynard Keynes, por exemplo, ele havia previsto essa crise de 29. Os defensores do liberalismo econômico vão ficar com a cara no chão. O que fazer? O presidente americano na época, um tal de Herbert Hoover, ele não mexeu não, ele acreditava que as leis do mercado iriam regular a economia. Teve que o Estado intervir para fazer a economia retomar. O projeto de Vargas vai acabar seguindo a tendência mundial. Que durante esse período da crise de 29, muita gente vai acabar o quê? Ficando descrente da democracia liberal. Muitos vão acabar migrando para o fascismo. O fascismo vai acabar triunfando na Itália nos anos 20 do século passado, em 22 mais especificamente falando. O nazismo triunfa na Alemanha nos anos 30 do século passado. Outros povos da Europa vão acabar migrando, aliás, para esses regimes totalitários, de inspiração fascista, diga-se passagem, que eles vão ser o quê? Vão acabar o quê? Desprezando as democracias liberais, intervenção do Estado na economia e controle dos meios de comunicação através do governo. O Brasil também não vai ficar atrás dessa forma, não. Mas se bem que essa intervenção direta, a chamada ditadura de Vargas, vai se dar em 37, que eu vou trabalhar em outro vídeo, mais especificamente falando. Bom, o que foi que Vargas fez para minimizar, a palavra mais correta é essa, mais coerente é essa, minimizar os efeitos da crise? Ele vai comprar café, queima esse café, qual é o objetivo? Fazer com que os preços voltassem a ficar elevados no mercado internacional. Que só para vocês terem ideia, Lira Neto acaba abordando na sua biografia de Getúlio Vargas, brilhante, diga-se de passagem, que ele vai falar que nos anos 30, ele vai acabar negociando várias sacas de café para a compra de aviões que não estavam mais servindo à aeronáutica italiana. Que, diga-se de passagem, até a imprensa da época até noticiou enormemente, grandemente, brilhosamente falando, de que, de certa forma, foi um bom negócio para o governo brasileiro. Ele tinha que se livrar do café de alguma forma. Mas não era se livrar assim propriamente de se livrar e pronto, e acabou, se chega. Não. O objetivo mesmo de se livrar desse estoque, desse café excedente, é mais uma vez valorizar esse produto. Mais uma vez, viu? Esse governo provisório ele vai se dar de 30 até 1934, como Ronaldo Weinfels, por exemplo, trabalha especificamente falando, que era o que ele dizia. Meu governo é provisoriamente falando. Vargas também vai acabar seguindo a tendência mundial, conceder direitos sociais, direito à vida, à educação, à saúde, por exemplo, regulamentar as chamadas leis trabalhistas, que era uma antiga reivindicação dos trabalhadores brasileiros. Ele vai seguir essa tendência mundial. Para isso, uma das medidas do seu governo
provisório, só para vocês terem uma ideia, vai ser o quê? Ele vai, de certa forma, como eu poderia falar para vocês, ele vai acabar pondo em prática, através de decretos de lei, mas para ser mais especificamente falando, a aprovação de leis trabalhistas. Que leis são essas? Por exemplo, o direito a férias, a licença maternidade, pagamento de horas extras, por exemplo. Como é que eu poderia também falar? Ele vai conceder pensões, regime de aposentadorias e limitação da jornada de trabalho, pagamento de férias, horas extras, regulamentar a jornada de trabalho, pensões, regime de aposentadorias. Os trabalhadores brasileiros há muito tempo vinham lutando por tudo isso. Vão conseguir agora como? No governo provisório. Que essas medidas vão agradar em cheio os nossos amigos operários, trabalhadores que há décadas lutavam por tudo isso, por melhores salários, melhores condições de trabalho, condições mais justas, mais humanas, que vai acabar dignificando o quê? O trabalho humano. Essas medidas vão ser muito bem acolhidas pelos trabalhadores brasileiros. Aí eu te faço a seguinte pergunta: qual é o trabalhador brasileiro que vai dizer que Vargas foi um péssimo governante? Qual foi o governo que simplesmente concedeu isso? Olha que os governos anteriores, de certa forma, vão se recusar a atender essas reivindicações dos trabalhadores. Até porque, no início do movimento operário brasileiro, movimento grevista era visto como um caso de polícia. Vargas não, ele vai simplesmente dançar conforme a música. Ele vai ceder esses direitos aos trabalhadores, desagradando aos patrões, por exemplo. Os patrões vão dizer que essas medidas trabalhistas vão, de certa forma, prejudicar os seus lucros. Olha a conversa. Prejudicar os lucros. De que forma? Essa é a pergunta que eu faço. Essas medidas trabalhistas, mais uma vez, como direito a férias, licença maternidade, pensões, pagamento de horas extras, aposentadorias, limitação da jornada de trabalho, vai ser ótima para os trabalhadores. Eles vão ficar totalmente satisfeitos com isso. Ficarão muito satisfeitos. Aí, minha gente, outra medida provisória desse governo, que é intitulada, aliás, perdão, governo provisório, o que é que Vargas vai fazer? Para garantir com que essas leis realmente sejam cumpridas, ele vai simplesmente criar a Justiça do Trabalho. A criação da Justiça do Trabalho vai permitir uma fiscalização maior para saber se o patrão realmente está cumprindo as medidas do governo provisório. Saber se o salário realmente está sendo pago, se estão, por exemplo, os trabalhadores tendo direito a férias, a licença maternidade, a aposentadoria, a férias, a limitação da jornada de trabalho, também porque, como é que eu poderia falar também? A questão do pagamento de horas extras. A Justiça do Trabalho ela vai existir com essa finalidade, saber se a lei realmente está sendo cumprida. Porque não é só criar a lei e o patrão fingir que não, tá bom, eu vou pagar. Tem que ter um órgão fiscalizador. Quem vai fiscalizar? Nesse caso, Vargas, através de um decreto de lei, ele vai criar a chamada Justiça do Trabalho. Saber se realmente essas leis estão sendo cumpridas. Os trabalhadores vão aplaudir bastante essas medidas desse governo provisório. E os patrões vão ficar muito insatisfeitos. Começa a se construir, de certa forma, essa imagem que Vargas vai ter de pai dos pobres, de pai dos trabalhadores, que eu vou deixar para me ater muito a essa questão quando a gente chegar no Estado Novo, que é no Estado Novo, por exemplo, que todas as leis trabalhistas vão ser criadas desde o governo provisório, vão ser reunidas na famosíssima CLT. A chamada Consolidação das Leis do Trabalho, que ela entra em vigor em 1943 e ela existe até os dias de hoje, só para vocês terem ideia. Foi o que eu falei para vocês em um vídeo anterior. Amem ou odeiem o senhor Getúlio Vargas. Bom, a Justiça do Trabalho é criada. Ainda durante o governo provisório, o nosso amigo Getúlio Vargas ele também vai criar o Ministério da Educação e Saúde.
Os profissionais da saúde, eles vão atuar no combate de uma série de doenças, como a febre amarela, a tuberculose, por exemplo. Esses médicos e enfermeiros vão atuar a mando do governo para dar assistência à saúde à população brasileira. Hospitais serão construídos para que o brasileiro tenha acesso, sim, a uma saúde de qualidade. É outra medida do governo provisório. Essa criação do Ministério da Educação e Saúde, sim, eles estavam atrelados. A educação e saúde estavam na mesma pasta. No caso, vai ser essa ideia da criação do Ministério da Educação e Saúde. No campo da saúde, os brasileiros vão ter acesso a médicos, a hospitais, enfim. Vargas vai tentar minimizar, esses efeitos de que o povo brasileiro tem sim tem que ter acesso à saúde e essa saúde atenda aos interesses do povo brasileiro. No que diz respeito à educação, Vargas vai investir, por exemplo, na criação de escolas para a formação de professores. Ele quer que os estudantes tenham acesso à educação. Na época, as crianças vão ter acesso à educação infantil, o que é a educação infantil não, perdão. As crianças, elas têm que ter acesso à educação para cursarem o equivalente hoje ao ensino fundamental 1, que, se eu não me engano, vai até o 5º ano, o ensino fundamental 1. Quem é estudante do Fundamental 2 deve saber perfeitamente que o ensino Fundamental 2 vai do 6º ao 9º ano. Na época dessa criação dessas escolas, dessa educação, as crianças teriam que estudar o equivalente hoje ao nosso ensino Fundamental 1. Professores vão ser formados, educados, trabalhados por essa tarefa de levar a educação para quem não tem acesso à educação. E onde é que as crianças vão aprender? Nas escolas que vão ser construídas durante esse período do chamado governo provisório. Porque, mais uma vez, viu, estudantes? Na escola a gente vai buscar conhecimento. A educação vem da casa de cada um de nós. Não pense que você vai para a escola para ser educado, não. Muito pelo contrário. Você vai ser moldado, trabalhado de acordo com as instituições que você faz parte. A primeira instituição que o ser humano vai acabar fazendo parte é a família. Na escola tu vai buscar o conhecimento, tu vai ser só moldado, aperfeiçoado de acordo com a educação que tu teve da sua instituição social, no caso a família, eu acredito. Bom, essas são as medidas. Mas, minha gente, um problema que a gente vai acabar percebendo com a criação da Justiça do Trabalho entre os trabalhadores é que os trabalhadores não vão mais ter autonomia. Por quê? Os sindicatos só vão ser reconhecidos se tiverem autorização do governo. O que é um sindicato? Vai reunir trabalhadores de determinado ramo específico. Por exemplo, o sindicato dos sapateiros. Eles vão acabar atendendo o quê? As reivindicações dos trabalhadores que dedicados a esse ofício da construção de sapatos. Para um sindicato existir no governo provisório, ele vai ter que ter a autorização do governo para atuar. Resumindo, os sindicatos vão estar ligados diretamente falando ao governo, que é o que muita gente vai acabar chamando esses sindicatos de sindicatos pelegos. O que é o sindicato pelego? Ele vai atender tudo que o governo acaba determinando. Eles não vão ter autonomia, estão proibidos, por exemplo, de fazer propaganda política. Os sindicatos no governo de Vargas, mais uma vez, vão estar atrelados aos interesses do governo provisório. E no decorrer de toda a trajetória política de Getúlio Vargas, os sindicatos só serão reconhecidos se forem autorizados pelo governo federal. É aquela coisa, Vargas dançava conforme a música. Ele vai apresentar-se como um cara que deu as leis trabalhistas. Mas a gente já sabe que há muito tempo os trabalhadores vinham lutando por direitos trabalhistas. Aí vem Vargas. E através de uma canetada de assinaturas, ele vai acabar o quê? Concedendo essas conquistas aos trabalhadores. Só que eles já vinham lutando por isso há muito tempo, minha gente. Levem isso em consideração. Só reforçando, sindicato só pode existir se for autorizado pelo governo federal. No caso, assim estava previsto no governo provisório. Vamos seguir adiante. Bom, minha gente, passam-se os anos, chega o ano 1932,
Chega o ano de 1932 e as elites que haviam sido derrotadas durante a Revolução de 30, como os paulistas, por exemplo, eles vão começar a criticar a falta de liberdade política. Vargas está intervindo na economia mais uma vez, para tentar garantir o emprego, a saúde, a educação do povo brasileiro. O seu projeto, mais uma vez, é nacionalista, intervenção do Estado na economia. E as elites, derrotadas na Revolução de 30, começam a acusar o governo provisório de ser uma ditadura. São Paulo começa a fazer esse questionamento. Querem uma Constituição, dois partidos na época vão acabar formando, agora eu me esqueci o nome dos partidos, acho que é o Partido Democrático e outro que eu me esqueci o nome, eles vão acabar formando a chamada Frente Única Paulista, a sigla FUP, a FUP, Frente Única Paulista. Os paulistas reivindicam eleições, reivindicam a constitucionalização do país e exigem que os estados voltem a ter autonomia. Essas são as principais reivindicações dos paulistas. Uma Constituição, que os estados voltem a ter autonomia e que sejam realizadas eleições para o país, especificamente falando. O governo provisório vai ser acusado de ser uma ditadura. Mas Vargas cansou de dizer, durante esse período em que ele esteve à frente desse governo provisório, muita coisa precisava ser feita, por isso que ele vai acabar governando de maneira provisoriamente falando. A Frente Única Paulista é formada, o que é que elas reivindicam? Autonomia para os estados, constitucionalização do país e que tenhamos o quê? Eleições. Aí Vargas se antecipa, viu, minha gente? Vargas vai acabar se antecipando. Ele, através de mais um decreto de lei, vai acabar criando a chamada Justiça Eleitoral, coisa que não existia até então em nosso país. A Justiça Eleitoral vai ser o órgão que vai ficar responsável pelo julgamento do processo eleitoral em nosso país. Através da criação da Justiça Eleitoral, teremos uma novidade. O voto agora é secreto e não mais aberto como acontecia, por exemplo, na República Velha. O voto é secreto. As mulheres vão poder votar. Olha que jogada de Vargas. Mulher começou a votar aqui no Brasil a partir dos anos 30 do século passado. Um grupo de mulheres, por exemplo, vão acabar apresentando candidatas e durante o processo eleitoral, Vargas vai dizer o seguinte: quando tiver eleição aqui no nosso país, ele vai marcar as eleições para maio de 1933, se eu não me engano. Ele vai formar essa Assembleia. Os votados, os vencedores desse processo eleitoral, vão ficar responsáveis para redigir a próxima Constituição do nosso país. E, se eu não me engano, uma mulher chamada Carlota Pereira de Queiroz, se eu não me engano, ela vai ser a primeira deputada da história desse país, que ela vai acabar participando da produção, da redação, da futura Constituição que o Brasil vai adotar, que vai ser a famosa Constituição de 1934, que eu vou me ater sobre ela no próximo vídeo. É criada a Justiça Eleitoral, voto secreto, participação feminina. As eleições são marcadas para 1933. Mas, minha gente, vai ocorrer um episódio grave na história do nosso país durante o governo provisório, que é a chamada Revolução Constitucionalista de 1932. São Paulo vai pegar em armas. Objetivo: derrubar o governo provisório. São Paulo está cansado disso. As elites, empresários, insatisfeitos com o governo provisório, pegam em armas e vão decretar uma guerra contra o governo federal. Alguns autores falam até em guerra civil durante esse período. Isso na história de São Paulo, dia 9 de julho de 1932, é conhecido
como a chamada Revolução Constitucionalista de 1932. O que era que São Paulo queria? Uma constituição para esse país. Mais uma vez, acaba chamando o governo provisório de uma ditadura. Mas antes vai ter um episódio em que jovens estudantes vão ser assassinados pela polícia, pelo governo, se eu não me engano, que são os jovens Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. As iniciais desses jovens vai surgir lá em São Paulo o chamado movimento, o chamado MMDC, que tanto é, durante esse processo dessa guerra, o Brasil adora copiar, né, minha gente? O que é que eles vão fazer? Os paulistas vão criar cartazes muito inspirados no Tio Sam, onde representa um soldado dizendo a seguinte frase: São Paulo precisa de você. Muito parecido com aquele cartaz do chamado Tio Sam, que vai ser utilizado nas guerras que os americanos vão acabar empreendendo aí mundo afora, aliás, perdão, que é aquele famoso I want you for US Army. Eu preciso você para o exército dos Estados Unidos. São Paulo acaba produzindo um cartaz muito famoso na história dos paulistas, onde mostra um soldado apontando, dizendo a seguinte frase: São Paulo precisa de você. E embaixo as iniciais dos jovens que foram assassinados, que vai ser o símbolo do movimento dessa Revolução Constitucionalista de 1932. Olha o abacaxi que Vargas vai acabar enfrentando, uma guerra civil. Os paulistas até hoje se orgulham dessa guerra, que foi interessante. Foram 3 meses de combates. No caso, São Paulo vai contar com o auxílio do estado do Mato Grosso. Mas, minha gente, vai ser uma guerra desigual, né? Tu imagina São Paulo lutando contra o resto do país. É uma guerra desigual. Até porque o aparato bélico do governo federal não chegava nem a se comparar, digamos, com o aparato bélico que nossos amigos paulistas vão acabar tendo. Tanto é que campanhas e mais campanhas vão ser empreendidas para que a população de São Paulo financie os bravos soldados que vão lutar nessa guerra contra o governo federal e que a população aderir de certa forma. Tanto é que eles vão usar o bandeirante como símbolo paulista. Os combates se iniciam. São apenas 3 meses de combate. E é óbvio de que quem vence esse conflito vai ser o governo federal. São Paulo perde a guerra, mas São Paulo sai vitoriosa ao mesmo tempo. Por quê? Eles são derrotados, os paulistas, e vão conseguir o que tanto queriam. O que era que São Paulo tanto queria, tanto reivindicava? Uma constituição para esse país. Fizeram a guerra, perderam a guerra, mas vão ter a garantia de Vargas de que o projeto de redação dessa Constituição vai sair do papel. Tanto é que as eleições de 33, se eu não me engano, elas são mantidas. Vai se formar um colegiado, no caso formado por deputados, onde essa galera vai simplesmente atender ao sonho que os paulistas tinham, de que eleições fossem postas em prática em nosso país. Mais uma vez, a justiça eleitoral foi criada. Mais uma vez, as mulheres vão ter direito ao voto. O voto feminino é uma novidade na história desse país. Vargas vai acabar estendendo o direito do voto às mulheres. Muitas vão acabar se candidatando. Uma tal de Naterciana da Cunha Silveira, ela vai ter muitas mulheres que vão acabar enxergando no projeto político dela uma alternativa para atender às reivindicações femininas. Mas, se eu não me engano, a única que vai fazer parte desse processo eleitoral, eu não me lembro agora a outra, mas a jovem Carlota Pereira de Queiroz, ela vai ser uma deputada que vai acabar participando da redação da Constituição que vai sair do forno no ano de 1934. Mas sobre o governo constitucional, que é o segundo momento da era Vargas,
eu vou me ater, vou debruçar sobre ele com maiores detalhes no próximo vídeo. Obrigado.